Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje eu tenho aqui mais um caso de EQM ou de experiência de quase morte. Esse fenômeno tão impressionante de pessoas que ficam entre a vida e a morte, têm experiências fora do corpo e vivenciam o que existe após a matéria, após o descarte desse corpo físico. Então seja muito bem-vindo ao canal Dimensão Mental. E esse quadro aqui nós chamamos de Voltei para Contar. Justamente para tirar essa ideia equivocada de que ninguém voltou para contar, ninguém sabe o que existe em outras dimensões ou no chamado lado de lá. E o quadro Voltei para Contar, eu vou ler o relato porque ele é dedicado a pessoas anônimas que por razões pessoais não quiseram se identificar, mas que pesquisadores que estudam cientificamente esse fenômeno acabaram coletando as suas experiências e a gente pode agora dar voz a essas vivências tão impressionantes que trazem uma luz em relação a toda essa obscuridade que antes tínhamos em relação a esses fenômenos. E se você então se interessa por temas com a própria EQM, se interessa por temas transcendentes ou por questões que falam da expansão da consciência e do autoconhecimento, então, por favor, se inscreva no canal para você ser alertado dos vídeos novos, das nossas lives de temas semelhantes. Então, fica o convite aí. Quem quiser também pode se tornar membro do canal. Se você entrar no canal, tem uma playlist lá de apenas vídeos para membros. Dá uma olhada nos vídeos que nós já temos lá. Veja se algum te interessa. Se quiser, ao lado do botão de se inscrever, tem o botão Seja Membro. E também, se quiser também, fica o convite para nos seguir nas redes sociais. Nas outras redes não temos vídeos, mas temos fotos, reflexões e outros conteúdos que também podem agregar bastante para você. O caso de hoje, vamos falar do Brian, que é esse americano que teve essa EQM lá em 2005 e foi em função de um ataque criminoso. No caso do Brian, é impressionante como algumas pessoas realmente parece que não conseguem morrer. Aquela expressão corpo fechado, ou a pessoa que tem 7 vidas, como se fala em relação aos gatos, parece impressionante. No caso dele, ele sobreviveu de modo assombroso. Ele realmente não descartou o corpo, ou não morreu, ou não faleceu, não desencarnou, seja o termo que você preferir, porque realmente ele precisava voltar. E a gente vê nessas horas que quando as outras dimensões mandam, a gente realmente acaba apenas seguindo e obedecendo, porque quando não é a sua hora, realmente não é a sua hora. E no caso do relato do Brian, ele começa da seguinte forma. Eu estava voltando para a casa do trabalho com minha moto Harley por volta das 9 horas da noite. A correia de transmissão quebrou, então tive que parar a moto. Eu estava com muita raiva e ia chamar minha namorada para me trazer uma correia nova e algumas ferramentas para que eu pudesse consertá-la. Só que eu nunca consegui ligar para ela. Fui imediatamente confrontado por 6 homens hispânicos que assistiram minha Harley parar. Eles saíram para a rua agressivamente quando se aproximaram de mim. Um homem tinha um taco de beisebol na mão. Eu estava no lugar errado e estava prestes a lutar pela minha vida. Eles gritaram comigo: "Você vai morrer hoje, gringo!" E eu tive que lutar. Eu não tinha armas, exceto os meus punhos. Eles me cercaram na rua e começaram a me socar e a me bater com um taco de beisebol. Eu estava tentando prestar mais atenção no cara com um taco de beisebol. Só que de repente, senti uma dor aguda no abdômen. Um dos agressores estava com uma faca. Quando fui esfaqueado, também fui atingido na cabeça com o taco de beisebol e apaguei. A próxima coisa que eu sabia era que eu estava em uma praia na República do Panamá. Eu costumava mergulhar lá quando estava no exército. Parecia muito diferente, mas eu sabia muito bem aonde estava. Foi muito estranho e muito real. Eu não entendia porque eu estava lá
e sabia que estava sendo expulso de mim onde quer que o meu corpo estivesse no Arizona. As árvores ao fundo pareciam muito velhas, como as árvores antigas com mais de 1000 anos. Havia uma garotinha parada na minha frente, com um sorriso no rosto enquanto olhava para mim. Ela vestia um short azul e uma camiseta branca, sem mangas, com um corte em V. Ela estava descalça. Enquanto ela estava sorrindo para mim, notei que ela tinha os olhos mais verdes que eu já tinha visto. E era meio-dia. O oceano, o sol, os pássaros e o vento eram totalmente reais, que chegava até a ser confuso. Por que eu estava lá? Eu finalmente disse para a garotinha de 12 ou 13 anos: Ei, estou levando uma surra, eu tenho que ir. E comecei a me afastar dela. Para onde eu ia, eu não fazia ideia, mas eu tinha que ir a algum lugar onde eu estava em apuros. Quando comecei a caminhar em direção à selva perto da praia, a garotinha me disse: Brian, por favor, fique aqui comigo, porque se você voltar, verá e sentirá coisas que não quer ver ou sentir. Parei, me virei e disse: Quem é você? E ela respondeu: Eu sou o seu anjo da guarda. Por favor, fique aqui. Venha sentar, temos muito que conversar. E havia um tronco à minha esquerda e nele nos sentamos. E eu perguntei: Onde estou? E ela disse: No céu. Bem, pelo menos a sua versão dele. Eu sabia que você adorava esse lugar. Então viemos para cá. Eu estou morto? Perguntei. E ela disse: Sim, você está, mas não pode ficar aqui. Você tem que voltar. Quando ela disse isso, pude ouvir as pessoas conversando na selva e sabia quem eram. Um deles era meu amigo que conheci no ensino médio, que morreu em um acidente de carro. Outro era meu irmão mais velho, que eu nunca conheci. Eu não podia vê-los muito bem, mas podia ouvi-los conversando com outros na selva. Eu perguntei: Por que não posso ficar? Aqui é tão lindo. E ela disse: Não é a sua hora. Você tem muito o que fazer. E eu perguntei: Fazer o quê? Ela sorriu e disse: Agora, se eu te contar, não será tão divertido, será? Você pode até ficar aqui por um tempo, mas você tem que voltar e quando for a hora de ir, eu vou te avisar. E de repente ficou noite. Ela estava parada na minha frente e disse: Hora de voltar. Bam! Eu estava de volta ao meu corpo na sala de emergência do hospital do condado. A dor era insuportável. Minha família inteira estava lá. Todos choravam e evitavam olhar para mim. A enfermeira do pronto-socorro me disse: Bem-vindo de volta, senhor. Você foi esfaqueado 27 vezes, principalmente no seu abdômen. Veja bem, o meu pescoço foi cortado. Eles não tinham ideia de como eu ainda estava vivo e não sangrava até a morte. Mas eu estava vivo e não morri. Bem, sim, eu morri, mas eu tive que voltar. Eles me disseram que meu corpo foi jogado em uma lixeira por 9 horas. Na manhã seguinte, uma senhora que estava passeando com seu cachorro viu o rastro de sangue até a lixeira e me encontrou. É a primeira vez que conto minha história. Eu só não queria contar porque acho que as pessoas não vão acreditar em mim. Essa foi a história do Brian, uma história muito interessante. E, já fazendo uma breve análise, eu destaco aqui justamente o ponto dele não morrer,
dele realmente não conseguir ou não ter nada nesse sentido que fizesse ele descartar o próprio corpo. Existem casos impressionantes de pessoas que acabam sobrevivendo nas situações mais tenebrosas e mais terríveis possíveis. Inclusive aqui no canal eu vou fazer alguns vídeos para falar sobre isso. Não vai ser recentemente, mas eu espero que ainda esse ano eu faça esses vídeos porque são casos muito interessantes daquilo que nós chamamos de moratória existencial. Segundo a ciência da consciência ou conscienciologia, o que é a moratória existencial ou morexis? Não é um tanto diferente. Morexis vem de moratória e existencial. São pessoas que têm casos impressionantes onde as outras dimensões, ou o chamado ser de luz, ou o dito amparador extrafísico, não deixa a pessoa morrer, porque ela precisa voltar. Então, veja bem, um caso como o dele, uma pessoa foi esfaqueada tantas vezes que foi, né, pescoço cortado e a pessoa ainda assim consegue sobreviver. Casos como esse mostram que pela medicina atual, pela ciência mais atualizada que nós temos hoje, seria quase impossível uma pessoa dessa sobreviver. Mas tem casos de morex assim que são impressionantes. Vocês já viram na televisão ou em algum documentário, por exemplo, de pessoas que foram baleadas ou que um tiro de uma arma veio para ela e a bala às vezes pega numa caneta de plástico, desvia, a pessoa não morre. Tem casos impressionantes de moratória existencial. O que é moratória? Porque ela ganha uma sobrevida, ela ganha um tempo a mais. E, gente, nessa série que eu vou trazer, vai ser uma série, não vai ser um vídeo só. Tem casos espetaculares, assombrosos, tá? Relatados, documentados, a própria mídia, a imprensa falou, ó, esse caso que foi real, os policiais viram, o socorro, enfim. Não são casos assim inventados, confundidos, não. É tipo do Brian, assim, tem todo um histórico por trás, tem médico por trás, então isso dá uma credibilidade e você vê que realmente quando a pessoa tem que ficar aqui, ela fica. As dimensões superiores são mais fortes e até certo ponto, com energia, eles conseguem comandar e fazer a gente ficar aqui. E no entanto, você vê, tem pessoas que morrem com um palito de dente, tem casos assim. Tem pessoas que caem, bate numa quina, uma coisa boba, e descarta o corpo, passa para outra dimensão. Então é acaso, é coincidência? A gente vê que não é bem assim. Tem pessoas que morrem fora de hora? Também isso existe. Não vamos ser também ingênuos de achar que tudo é perfeito, tudo é destino traçado. Não é. Tem pessoas que precisavam viver mais e estavam na hora errada, no lugar errado e morreram antecipadamente. Tem pessoas que tiram a própria vida de modo equivocado? Tem. Era para viver décadas a mais. E abreviam de modo totalmente antiético. Ético, que eu digo, o anticosmoético, quer dizer, segundo a ética universal, segundo a ética de outras dimensões, ela se abreviou a própria vida em momentos errados. Então, tem pessoa, nem tudo é perfeitinho, mas tem casos impressionantes de que a pessoa tinha tudo para descartar o corpo e não descartou. O caso dele foi impressionante. Agora, a EQM dele segue alguns padrões. Ele não viu o túnel de luz, no entanto, ele estava numa dimensão extrafísica, estava ali com o chamado ser de luz, o amparador. O ser de luz não precisa necessariamente ter luz. Ele falou, nossa, um ser radiante, mas é o que nós chamamos de amparador. Ela se referiu a ele como ser um anjo da guarda, até por um termo que ele ia entender, para ficar algo entendível. Ela ia chegar e falar assim, olha, eu sou a sua mentora, eu sou sua amparadora. Ele não ia entender nada, o que é isso? Mas agora falou anjo da guarda e ele compreendeu. E outro ponto de destaque nesse caso dele foi justamente ali a versão do céu. Então, ele estava numa praia do Panamá, uma praia que ele já conhecia quando ele era do exército, que ele adorava. E de repente ele estava ali, sabendo que, né, lutando pela própria vida, e de repente ele leva uma atacada na cabeça, apaga e ele se vê já muito rapidamente lúcido na praia que ele tanto adorava, com uma jovem ali na frente dele. Como eu sempre falo, aparência fora do corpo, aparência nas EQMs não quer dizer nada. Era uma menina de 12, 13 anos, segundo a visão dele, mas idade é irrelevante. Podia ser um senhor grisalho, podia ser uma mulher madura, podia até ser uma aparência de criança infantil. Ainda assim,
a aparência não quer dizer muita coisa. Inclusive, quando o amparador, ou quando o ser de luz está para renascer, muitas vezes a aparência dele até regride, por exemplo, como uma criança. Há vários processos, mecanismos que eu posso explicar depois. Se vocês quiserem que eu explique isso aqui no canal, escrevam nos comentários para eu saber. Mas em alguns casos, quando a pessoa vai renascer, ela começa a infantilizar a aparência dela, mas mentalmente, cognitivamente, ela tem a mesma inteligência que ela tinha antes. Só o visual que vai infantilizando até o renascimento. E no caso dela, né, no caso dele, ele viu ali aquela garota, mas que não era uma menina qualquer. Tinha inteligência, tinha todo o controle da situação. E quando ele perguntou, eu tô no céu? Ela disse, olha, você tá, mas e a sua versão do céu? Então é por isso que eu sempre falo e repito, não, as experiências de quase morte e as experiências fora do corpo, tanto espontâneas quanto autoinduzidas, nos evidenciam cada vez mais que não existe um único céu, não existe um paraíso, existem milhares de locais fora do corpo, dos mais diversos degraus e níveis evolutivos. Então, locais muito parecidos com a Terra, locais muito mais elevados que até a forma perde um pouco a razão de ser, locais que não têm forma definida, tá? Então, são outras naturezas. Mas aquele céu foi um ambiente extrafísico, uma dimensão que ela criou para que ele se sentisse bem. Então, era um céu? Ela falou, ó, é o céu, mas é a sua versão dele. Quer dizer, é um ambiente que ela preparou para acolhê-lo, para que houvesse esse acolhimento fraternal e ele se sentisse, então, mais tranquilo. Porque veja a situação, veja o contexto. Ele estava sendo agredido, ele sabia disso, ele não perdeu essa consciência. Tanto que quando ele viu a menina, ele falou, olha, eu tenho que voltar porque eu tô em apuros, eu preciso voltar para me defender, eu estou correndo sério risco de vida. E ela falou, não, não vá, fique aqui. Então, esse ambiente criado foi para dizer: olha, eu criei o lugar humano no planeta Terra que você mais gosta de estar, para que você se sentisse bem. E um outro padrão de EQM que ele também viu ali foi dois familiares, duas pessoas, não familiares, duas pessoas íntimas. Um era o irmão que ele nunca conheceu e outra pessoa era um amigo ali no ensino médio. Mas enfim, eram duas pessoas que ele conhecia que estavam naquele ambiente e que até certo ponto podia fazer parte também desse enredo criado pela sua amparadora para que justamente ele pudesse ter um sentimento de pertencimento maior. Então, encontrar pessoas que ele já tinha alguma conexão, que ele sabia quem era, apesar de uma delas ele nunca ter visto, mas tinha uma correspondência familiar, sanguínea, emocional em relação a isso, para que ele tivesse a experiência. Então, né, depois disso ele acaba voltando e veja, 9 horas numa lixeira até ser encontrado, um caso impressionante de moratória existencial, de sobrevida dado aí por outras dimensões, e que ele precisava voltar na hora certa. Se ele volta antes, será que ele retornaria enquanto ele estava sendo agredido? Ou será que ele retornaria e ele ficaria ali sentindo toda a agonia e dor na lixeira? Não sabemos. De qualquer forma, ele voltou na hora certa, quando ele já tinha sido resgatado, já estava no hospital e pôde então voltar para contar essa história. E você, o que achou desse caso? Já viu algo semelhante? Já viu alguma pessoa que teve um caso impressionante de que era para ter morrido e não morreu? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Por favor, escreva nos comentários, porque o canal, que uma coisa que eu fico muito feliz são os comentários das pessoas, que cada vez mais as pessoas olham, conseguem ler, perguntar, conversar, e são exemplos muito legais, muito interessantes. Então, todo comentário é bacana, e se você quiser que eu leia também o seu relato aqui no canal, escreva para o nosso e-mail contato@dimensãomental@gmail, que é o nosso e-mail atual. Se você quiser contar pessoalmente em vídeo também o seu relato, também entre em contato por esse e-mail, a gente pode combinar para um horário que você puder, a gente grava o seu depoimento, grava o seu relato e disponibilizamos aqui para que outras pessoas possam acessá-lo, tá certo? Se você quiser contribuir para divulgar esses assuntos, eu peço também que, por favor, curta esse vídeo, porque o YouTube está dando muito valor nas curtidas. Então, quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais ele vai ser espalhado, mais essas informações vão ser encaminhadas para outras pessoas aí pela internet. Então, agradeço muito se puder curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que possa ter interesse nesses assuntos, que possa querer expandir cada vez mais seus conhecimentos
e aprofundar todo esse saber que nós temos em relação às outras dimensões. Então é esse o vídeo de hoje, eu fico por aqui. Espero que possa ter gostado e possa ter trazido outras informações pertinentes para vocês. E é isso. Então, um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!